Já parou para pensar que dentro da gente existe um quebra-cabeça com 206 peças? Pois é essa estrutura incrível que nos sustenta e permite cada movimento que a gente faz, o esqueleto humano. Vamos juntos desvendar como é que todas essas peças se encaixam com tanta perfeição. 206. Esse é o número de peças que a gente tem que organizar. 206 ossos num esqueleto adulto. É bastante coisa. À primeira vista, parece até um desafio impossível entender como tudo isso funciona em harmonia. Então, a pergunta é, por onde a gente começa? Como é que os cientistas, os médicos, transformam essa coleção de ossos num sistema que faz sentido? Será que tem uma lógica, um mapa para essa arquitetura toda? E a resposta é, com certeza tem. O pulo do gato, o segredo para desvendar esse quebra-cabeça é dividir o esqueleto em duas partes principais. A gente tem o esqueleto axial, que é o nosso centro, o nosso núcleo, e o esqueleto apendicular, que são os nossos membros. Essa divisão simples, gente, muda tudo. Ok, então vamos começar pelo centro de tudo, pelo eixo que segura todo o resto. O esqueleto axial, a nossa fundação, a nossa base. O mais importante para entender aqui é que o esqueleto axial funciona como chassi do nosso corpo. Ele fica bem na linha central e a função principal dele é uma só: proteger nossos órgãos mais vitais. Pensa no cérebro, no coração, nos pulmões, tá tudo guardadinho aí. Agora, olhando para a cabeça, ela está longe de ser um osso só. O crânio, com seus 8 ossos, forma um verdadeiro capacete para o cérebro. Aí, os 14 ossos da face dão a estrutura para o nosso rosto, enquanto outros 6 ossinhos minúsculos lá dentro do ouvido são essenciais para a nossa audição. E aqui vai um detalhe simplesmente fascinante. Lá dentro do ouvido médio, a gente encontra o estribo, e ele é nada mais nada menos que o menor osso de todo o corpo humano. Isso mostra a variedade absurda de tamanhos e formas que compõem o nosso esqueleto. Descendo um pouco, a gente chega na nossa viga mestra, a coluna vertebral. Ela é toda empilhada em vértebras, divididas por seções. São 7 cervicais, lá no pescoço, 12 torácicas, onde as costelas se encaixam, e 5 lombares, que são as mais robustas. E lá no finalzinho, o sacro e o cóccix são, na verdade, vértebras que se fundem conforme a gente cresce. E para fechar esse núcleo protetor, temos a caixa torácica, com seus 12 pares de costelas. E olha que legal, elas não são todas iguais. Os primeiros 7 pares são as verdadeiras, porque se ligam direto no osso externo na frente. Os 3 pares seguintes são as falsas, que se conectam umas nas outras. E por fim, os últimos 2 pares são as flutuantes, porque as pontas delas são livres. Beleza, já entendemos o nosso centro de comando, o núcleo. Agora vamos explorar as partes que nos permitem de fato interagir com o mundo, os nossos membros. Bom, o esqueleto apendicular é basicamente tudo que pende do nosso corpo. Braços, pernas e as estruturas que conectam tudo isso ao tronco. A palavra-chave aqui é movimento. É esse sistema que nos permite caminhar, correr, pegar coisas, viver, no fim das contas. E como é que esses membros se conectam ao eixo central? Através de 2 estruturas que funcionam como pontes. A cintura escapular, que é a clavícula e a escápula, conecta aos braços. E a cintura pélvica, os ossos do quadril, conecta às pernas. Elas são as juntas de união. Vamos fazer um tour rápido pelo membro superior. A gente começa com o húmero, o osso do braço, depois vem o rádio e a una no antebraço, que são os que permitem a gente girar o pulso. E tudo isso termina na mão, uma estrutura absurdamente complexa com 27 ossos. No membro inferior, a lógica é parecida, mas a construção é muito mais parruda, né? Para aguentar o peso do corpo. A gente tem um fêmur na coxa, que é o osso mais longo do corpo. Depois, a tíbia e a fíbula na perna. E, por fim, o pé, com 26 ossos, que é a nossa base de sustentação. E voltando para a mão, gente, a mão é uma obra de arte da engenharia. São 8 ossinhos no pulso, os carpos. Depois, 5 metacarpos, que formam a palma da mão. E, finalmente, 14 falanges, que são os ossos dos dedos. É essa fragmentação toda que nos dá uma destreza, uma precisão de movimentos que é fundamental para a nossa espécie. Agora, só para a gente ter uma ideia real do nível de detalhe disso tudo, vamos dar um zoom de verdade em uma dessas áreas e apreciar a engenharia por trás do nosso esqueleto. Olha só, esses são os nomes dos 8 ossos do carpo. Calma, a ideia aqui não é decorar de jeito nenhum, é só para a gente observar a organização, sabe? 2 fileiras perfeitas de ossos. É essa estrutura que permite incrível mobilidade do nosso pulso. É um exemplo brilhante da engenharia da natureza numa única articulação.
E essa é a grande sacada. Cada pedacinho do nosso esqueleto, desde o maior osso, o fêmur, até o menor ossinho do carpo, é uma peça de engenharia biológica refinadíssima, projetada para uma função específica, seja força, proteção ou um movimento super delicado. No final das contas, quando a gente junta o eixo protetor e os apêndices que se movem, a gente tem a estrutura completa, a estrutura que literalmente nos define e nos dá forma. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O esqueleto é muito mais do que um cabide para os nossos músculos. Ele é o registro silencioso da nossa jornada evolutiva e o palco onde acontece cada movimento da nossa vida. Cada um daqueles 206 ossos conta um pedacinho dessa história incrível.